Esta semana, neste Saúde em Foco, emoções dos amantes de desportos e o seu impacto. Um especialista conversa connosco sobre a forma como os amantes de futebol devem ser conscientes das suas emoções durante os jogos. Uganda recebe doses de vacina candidatas da ébola para testes clínicos. E algumas pessoas no Zimbábue estão determinadas a estar em forma em qualquer lugar. Este é o Saúde em Foco. Olá, este é o Saúde em Foco, comigo, Amâncio Miguel. Euforia, estresse, ansiedade, tristeza, os fãs do desporto geralmente vivem estas emoções e tudo mais. A resposta emocional de um adepto num jogo ou a resposta afetiva inclui o sentimento de orgulho e satisfação ao vencer ou o sentimento de decepção ao perder. O futebol tem sido descrito como uma montanha-russa emocional. Especialistas dizem que derrotas de equipas de futebol têm sido associadas a uma alta taxa de tentativas de suicídio e sofrimento psicológico, entre outras coisas. Segundo a pesquisa, os eventos cardiovasculares agudos, como ataques cardíacos e arritmias cardíacas, entre pacientes hospitalizados, aumentam devido ao estresse durante os jogos de futebol. Durante o Mundial de Futebol, que terminou recentemente no Catar, os fãs e atletas tiveram momentos de alegria e muitas vezes de tristeza. A Copa afetou a saúde dos apoiantes, tal como reporta Mohamed Dagouno em Bamako. O Mundial do Qatar 2022 foi uma festa sem igual para o continente africano, com a histórica qualificação nas meias finais de Marrocos para as meias finais, a primeira de uma seleção de África. Mahamoud, um marroquino que mora no Mali, não consegue ficar parado. Ele libera o seu stress no recipiente que está nas suas mãos. No apito final, ele admite que esteve à beira de um colapso nervoso. Wallahi, eu estava tão estressado, meu corpo estava tremendo. É incrível, é incrível. Este dia estressante dos quartos de final foi precedido por outro cheio de surpresas, que viu a eliminação do Brasil para a Croácia e a Argentina, que quase perdeu para a Holanda. Um Mundial com tantas surpresas. Eu diria que o meu coração batia forte no peito quando duas grandes equipas, Brasil e Argentina, jogavam os quartos de final e o Brasil saiu. Todos os olhos estavam voltados agora para a Argentina. E na hora da disputa de penaltis foi muito intenso. O médico Modibo Doumbia, cirurgião torácico cardiovascular, diz que os adeptos devem ter equilíbrio para evitar alguma crise de saúde. Manter a calma, independentemente do placar e dos eventos que ocorrem, é fundamental. Isso acontece em pessoas com problemas cardíacos existentes. Então, quando há um evento infeliz, elas ficam estressadas e o estresse libera certos hormônios. Esses hormônios vão criar placas específicas nos vasos que podem ir e entupir as artérias coronárias responsáveis pelos ataques cardíacos. Uma teoria apoiada por Abdul Karim Sanogo, um fervoroso adepto do Paris Saint-Germain. Ser apaixonado por futebol é bom, mas acho que tem que ter um limite, principalmente quando você sabe que tem uma condição. Devemos, de facto, ser comedidos tanto quanto possível. O Mundial acabou com a comemoração final dos adeptos da Argentina, mas os fãs das equipas mais disputadas terão mais 4 anos para começar a endossar os conselhos dos médicos. O Dr. Samuel Obodemino é diretor adjunto de Medicina Desportiva no Ministério Nigeriano da Juventude e Desportos. Com ele, falamos sobre a relevância de pessoas com certas condições controlarem suas emoções em eventos desportivos, como o Mundial de Futebol, que recentemente terminou. Dopamine is a precursor of adrenaline, and mainly they are both produced from the adrenal gland. A dopamina é um precursor da adrenalina e ambos são produzidos a partir das glândulas suprarrenais, que é um pequeno órgão em forma de feijão sobre o rim. Também é produzido ao longo do trato digestivo e no hipotálamo.
A dopamina é responsável pela sensação de satisfação, pela sensação de prazer e pela motivação, enquanto a adrenalina é responsável por lutar ou fugir. Quando você tem um alto nível de dopamina no corpo, isso pode ajudar a aumentar a sua capacidade de aprender, o que podemos dizer que é bom, mas também pode causar privação do sono. Pode aumentar o seu líbido, o desejo sexual. Se você está privado do sono, insónia, o seu nível de concentração diminui. E claro, alguém com um alto líbido também pode ser uma preocupação. Então, quando a adrenalina é libertada, está a preparar você para lutar. O sangue é desviado para os músculos e os níveis de glicose nos músculos aumentam. Você pode achar que a respiração pode se tornar superficial. Esse tipo de descarga de adrenalina, quando se torna repetitivo, é conhecido por danificar os vasos sanguíneos e, devido ao aumento da frequência cardíaca, pode levar à arritmia. O efeito multiplicador de algumas dessas coisas é a parada cardíaca súbita e o derrame. A adrenalina não tira a dor, apenas faz você esquecer momentaneamente que algo é perigoso. Em adeptos do desporto, a adrenalina é alta e você descobre que isso pode levar alguns deles a distúrbios desnecessários que vemos em alguns jogos às vezes. E quando eles esfriam, algum dano pode ter ocorrido. Mas tem gente que sabe que tem coração frágil e eles não devem assistir a uma partida em direto. Algumas pessoas já têm um histórico de problemas de saúde, então não é aconselhável ir, porque o tipo de pico de adrenalina, o poder que entra, pode até fazer você hiperventilar. Portanto, dependendo de qual equipa você é adepto, vai descobrir que, devido ao apego a um jogo, o aumento da adrenalina pode levar algumas pessoas a uma parada cardíaca súbita. E é por isso que em alguns estádios eles têm desfibriladores e há pontos de primeiros socorros em alguns desses estádios. Além disso, há coisas que podem acontecer durante uma reunião em massa. Por exemplo, talvez algumas pessoas fiquem com raiva antes da final do jogo e as portas ficam abertas para se evitar uma desbandada e outras ocorrências semelhantes. Grupos de ajuda dizem que surtos de sarampo e cólera no congestionado campo de refugiados de Dadaab, no Quênia, mataram pelo menos 5 pessoas e deixaram mais de 400 doentes. Juma Majanga reporta. A refugiada somali Shamsa Adan está grata pelo seu filho Abdullahi estar vivo, mas a história dela é de sobrevivência e morte. Ela ficou incapacitada após ter sido baleada 9 vezes em 2003 por combatentes do Al-Shabaab, que em maio deste ano mataram o seu marido com uma granada. A seca recorde da Somália levou uma filha de 2 anos a morrer à fome em outubro. Então, ela fugiu para o campo de refugiados de Dadaab, no Quênia. Um surto de cólera e sarampo matou outra filha de 4 anos de idade em novembro. E a cólera também adoeceu Abdullahi, que ainda se recupera. Isso me faz ter flashbacks dolorosos. Sinto-me mal por meu marido ter sido morto. Sinto-me mal com a morte dos meus filhos. Eu não consigo falar sobre eles. Adan é um dos mais de 80 mil somalis, segundo a ONU, que fugiram para o superlotado campo de Dadaab, no Quênia, desde outubro, para escapar à seca, mas enfrentam outras doenças. Na vizinha Agadera, apenas o Centro de Saúde do Comitê Internacional de Resgate tratou cerca de 300 casos de cólera desde o surto de outubro. Mas por causa das poucas chuvas que experimentámos recentemente, agravando o surto atual, os casos podem realmente aumentar. A maioria dos pacientes é integrada por crianças, como o filho de 3 anos da refugiada somali Adar Abdikadir. Achei que meu filho fosse morrer, mas graças a Deus ele está vivo. Ele recebeu medicamentos para ajudá-lo a se recuperar. Enquanto a Voz da América filmava no centro de saúde, outro paciente, um polícia de meia-idade, vinculado a uma agência de ajuda humanitária, morreu de uma doença transmitida pela água. Para agravar a cólera, há um surto no campo de sarampo, um vírus infantil transmitido por espirros e tosse. Com a expectativa de que milhares de refugiados somalis fujam da seca, grupos de ajuda dizem que surtos de doenças infecciosas como cólera e sarampo podem sobrecarregar os cuidados de saúde do campo. Num contexto em que há superlotação no espaço disponível, porque se não nos for permitido fazer um bom planeamento do local, descongestionar os acampamentos,
Isso significa que as pessoas ficam umas em cima das outras e isso pode espalhar-se como um incêndio. Então esse risco existe. E a única maneira de mitigar isso é mais atenção. Os médicos observam que as crianças desnutridas pela fome induzida pela seca são mais vulneráveis a doenças. Enquanto isso, o governo do Quênia e grupos de ajuda dizem que estão a mobilizar recursos para tentar combater os surtos de cólera e sarampo. Uganda recebeu uma remessa de vacinas candidatas contra a ébola para serem usadas no ensaio clínico. Um surto da doença viral infectou 142 pessoas e matou pelo menos 56, segundo dados oficiais. Uganda deu alta ao último paciente com ébola do hospital, aumentando as esperanças do fim do surto de febre hemorrágica mortal declarada a 20 de setembro. Atualmente, não há vacinas licenciadas para a estirpe sudanesa do vírus que causou infecções no Uganda. As vacinas existentes combatem a estirpe Zaire, que é a mais comum na vizinha República Democrática do Congo. A Organização Mundial da Saúde tem planos de enviar 3 vacinas candidatas no Uganda para serem usadas num teste, uma pela Universidade de Oxford e pelo Serum Institute da Índia, outra pelo Sabin Vaccine Institute e uma terceira pela Merck. O teste pretende determinar se alguma ou todas as 3 são eficazes no combate à estirpe do Sudão. As 1.200 doses recebidas pelo Uganda são do Sabin Vaccine Institute. Uma tendência de exercícios físicos no Zimbábue está em conflito com a falta de instalações nos municípios, levando alguns a fazer ginástica em lugares como cemitérios. David Doyle reporta. Primeiras horas da manhã, em um cemitério em Harare, e o silêncio é quebrado por uma aula de ginástica. Confinados durante a pandemia, muitos zimbabueanos tornaram-se mais conscientes sobre a saúde. Nas cidades como esta, Warren Park, tem poucos ginásios e os moradores foram forçados a improvisar. O treinador Chichawana Macheka diz que o cemitério lhes dá espaço para os exercícios. Talvez, se formos treinar em casa, vamos fazer barulho para os outros vizinhos. Então decidimos ficar aqui, porque muitas pessoas dizem que num espaço de cemitério há espaço, muito espaço lá e paz. Então decidimos vir para cá. O cemitério de Warren Hills é um local popular e para muitos moradores, como a assistente social Agnes Chigundi, as aulas se tornaram parte de sua rotina diária. Percebi que estava a ganhar muito peso. Eu estava acima do peso, posso dizer que estava obesa. Então pensei para mim mesma, preciso fazer algo a respeito. Preciso queimar algumas calorias e ter um corpo normal. No entanto, para alguns, fazer exercícios no local de descanso de entes queridos pode parecer desagradável. Para outros, um pouco assustador. Leslie Madebuco, de 19 anos, diz que o cemitério deixa alguns desconfortáveis. Mas não vejo nada de errado em vir para cá. Nosso pessoal do campo é sempre supersticioso, mas não temos medo. As aulas também permitem encaixar um tempo para os exercícios, enquanto se tem a chance de socializar. Quando uma sessão de grupo termina, os visitantes do cemitério começam a chegar. A música é desligada, os corredores dão as últimas voltas e o cemitério volta à calma diária. E assim aconteceu o nosso Saúde em Foco, com a produção de Bárbara Freira Santos e a apresentação de Amâncio Miguel. Até para a semana, saúde é o mais precioso que temos. Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faz a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.